Noveleira Mesmo, o podcast mais noveleiro do Brasil. Olá, meus noveleiros amados! Está começando mais um episódio desse podcast que, tal como a semana de Vale Tudo, tá babado hoje, gente. Esse é um episódio muito especial e não é só porque a gente vai comentar essa semana das cenas icônicas aí do remake de Vale Tudo, né? Teve Vestido Rasgado, teve Trava-Língua da Solange, a virada da Raquel. Mas eu também diria aí que principalmente tá babado porque a convidada que a gente tem de volta nesse programa hoje teve aqui desde o piloto, ela participou. E eu tô muito feliz de receber de volta a minha querida amiga Dani Balbi, que agora tá deputada estadual do Rio de Janeiro, a primeira deputada trans do Rio de Janeiro, também é doutora em literatura, ela é dramaturga, ela é roteirista, ela é escritora, ela é babá, ela é muita coisa, gente. Bem-vinda de volta, amiga. Ô, amiga, prazer é meu estar aqui falando com essa audiência tão qualificada sobre teledramaturgia, ressaltando a importância da teledramaturgia para o audiovisual nacional, porque não para a dramaturgia entendida de forma mais ampla do Brasil. E nesse momento histórico, né, de um remake tão importante, não só pela simbologia, mas também pensando, revisitando o cenário, o tecido social brasileiro numa questão que para mim é tão importante. Ah, eu adoro, amiga. Adoro conversar de novela com você. Desde que a gente falava lá na varanda, a gente falava de tantas novelas, de mulheres apaixonadas, né? A gente tem um debate muito bom. Pra quem não sabe, a Dani teve aqui, né? Acabei de falar no primeiro, que foi o piloto. Teve também no nosso episódio de novela e política, que foi no 7 de setembro, lá de 2020, se não me engano. E teve no Consciência Negra. Então, se vocês querem ouvir mais da Dani, busquem lá esses episódios. E pra gente começar, a gente não pode começar, amiga, sem a nossa pergunta de apresentação, que é: quem você é, quem te representa nesse remake de Vale Tudo e por quê? Ô, amiga, essa pergunta ela é difícil porque ela pode queimar a minha reputação. Nada, imagina, a gente tá falando de ficção aqui. Mas você sabe que, não porque é a protagonista, mas eu me vejo muito na Raquel. Por uma certa fé que na Raquel tem notas de mais ingenuidade, no trabalho. E acho que essa questão quase simbiótica da autodeterminação pelo trabalho e essa alegria, que na Raquel também é um pouco romantizada, mas a gente vai falar disso, sobre trabalhar com aquilo que gosta. Sim. Me representa muito. Mas eu ia dizer também que às vezes eu me vejo em outras personagens, né? Eu, por exemplo, sou uma paciente psiquiátrica, né? Enfim, cuido da minha saúde mental e não cheguei a ter nenhum diagnóstico de alcoolismo, mas eu cheguei muito perto e depois, entendendo a necessidade de tratamento, de acompanhamento contínuo com o psiquiatra, de cuidado da saúde mental, eu consegui não ter essa doença e entender a importância, inclusive, do tratamento. Então, mas aí, se deixar vários personagens... a gente se vê, né? Eu ia falar isso, porque desde que a gente começou, a gente voltou aqui com o podcast em fevereiro pra cobrir esse remake, aí toda vez que a gente vai falar de Vale Tudo, eu repito essa pergunta e eu vou me vendo em outras personagens. Da primeira vez eu falei que eu tinha a ver com a Leila, essa relação que ela tem muito bacana com o Ivan, né? Eu e o Renan, depois do casamento, a gente tem essa relação muito cordial. No último eu falei que eu tava muito me identificada com a Solange, porque tava investindo aí no boy errado. Depois eu tenho que te contar esse babado. E hoje eu pensei justamente na Heleninha, porque eu me encontro com ela nessa intensidade, né, que ela tem, nessa coisa, você sabe, né, amiga? Eu sempre fui muito emocionada. Então, hoje eu tô aqui de Heleninha, não que tenha... E também, como você, tenho essa coisa da terapia, de fazer terapia há muitos anos, de estar sempre, né, cuidando da minha ansiedade, que me acompanha há muito tempo. Então, hoje eu faço 2 terapias, eu faço terapia e faço orientação parental, porque cuidar de filho não é bolinho. Então, estamos aí na Heleninha Reutemann. E aí, vamos começar aqui nosso papo, nossa conversa. Dani, a gente já estava trocando mensagem, porque muitas cenas, eu acho que estava todo mundo esperando essa grande cena do vestido, né, amiga? Muito, né? Porque a cena icônica, inclusive, virou meme, né? Político, né? O meme Sim. da Regina rasgando o vestido da Glorinha. Em 88, o abajur caindo, a gente falou, não tem
O abajur caindo, exatamente. Eu, por exemplo, eu vi tanto o meme que eu decorei as falas do meme, né? E só depois que eu vi a versão de 88 que eu conheci a versão original, né? Mas não, obviamente não por isso, né? Acho que ali é um momento de reviravolta na dramaturgia, é o midpoint talvez da dramaturgia original, onde você percebe o início do fim da Maria de Fátima e uma tomada de decisão, consciência e maior agenciamento dramático da personagem da Regina, da Raquel. Mas mais até do que estruturalmente ressaltar a importância dessa cena, dessa sequência, na verdade, de uma semana, tanto na primeira versão quanto na segunda, ela carrega simbolicamente muitas questões que para a época já eram problemáticas, desafiadoras e, de certa maneira, polarizavam a opinião pública e continuam, né? Até onde a relação entre mãe e filha sustenta aquilo que Maria de Fátima fez com Raquel. Uma sucessão de golpes, intervenção na vida afetiva dela, enfim. Porque, na verdade, esse embate das duas tá calcado muito naquilo que acontece lá na vila, lá no início, né, amiga? Que uma fala que não tem como, que responde esse grande mote da novela, que vale a pena ser honesto no Brasil. Uma fala que não, que você tem que... A Fátima tá falando, você tem que ir por fora, correr por fora, você tem que trambicar, fazer conchavo, ou casar com um homem rico, ascender pelo casamento. E a Raquel faz essa aposta que não, que ela vai vencer honestamente. E eu acho que essa é uma pergunta que de 88 para cá ela permanece. É um embate que a gente continua vivendo, né? Com certeza, né? Mas as camadas dessa questão são mais profundas e muito mais variadas do que a resposta, a princípio, poderia indicar. Claro que se você perguntar para mim e para muitas outras pessoas se vale a pena ser honesto no Brasil, a resposta imediata e refletida é sim. A honestidade ela é um valor em si, para que as nossas relações sejam melhores, para que a nossa vida seja menos sobressaltada, né? E por conta do nosso, não vou dizer apego, mas do valor que a gente dá às instituições, ao contrato social. Então, antes de tudo, vale a pena ser honesto sempre. Agora, a questão decorrente dessa, para mim, mais importante nessa novela é possível participar de uma elite brasileira? Ou até indo mais além, é possível superar um ciclo de, muitas vezes, extrema vulnerabilidade, única e exclusivamente pelas vias que a honestidade aponta? Inserção no mercado de trabalho formal, tentativa de constituição de poupança, aposta no investimento do pequeno empreendimento, talvez. Enfim, é viável? É viável a gente pensar que, a partir desses caminhos e da aposta e da perseguição dos caminhos que a honestidade aponta, ou dos únicos caminhos que a honestidade aponta, a gente vai conseguir participar, ainda que de forma tímida, espaços, estruturas até, e gozar de aquilo que às vezes é entendido como privilégio e não deveria? Por exemplo, é razoável pensar que uma família de classe média, trabalhadora, e muitas vezes com mãe solo, no Brasil, vai conseguir fazer pelo menos uma viagem por ano? Não vai. Não vai, né? Essa é a primeira questão. Então fica cada vez mais difícil pensar que a gente vai poder sorver, não os privilégios, né? Mas elementos de um estado mínimo de bem-estar social pelo caminho do trabalho. Porque o que a gente vê na novela é muito seduzente, digamos assim, né? A gente tá falando de uma ficção, de uma história, de uma ficção televisiva. A Raquel, é muito bonito você pensar, inclusive fazem nessa versão agora um comercial da história de superação da Raquel, que saiu de vender sanduíche na praia para ter o seu próprio... Gente, é assim, a vida real não é assim. Você sabe que você não sai de Foz do Iguaçu com uma mão na frente e outra atrás, vai parar numa vila em Vila Isabel, as pessoas vão te acolher, vão te colocar para dentro de casa. Uma mulher preta. Imagina, né? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu ouvi uma comentadora, não lembro qual, fazendo a comparação desse ponto específico,
entre a primeira versão e a segunda versão da novela, apontando, por exemplo, que na década de 80 era muito mais comum as pessoas dividirem apartamento, mesmo mais velhas, antes de casarem, né? Porque era muito caro, e naquela época, né, especulação imobiliária, Rio de Janeiro, e além disso, a inflação descontrolada impedia, inviabilizava que as pessoas contratassem aluguel ou mesmo tivessem acesso a financiamento para casa própria, que era impensável, né? Mas ainda assim, né, pensar hoje em dia, colocar esse elemento e pensar naquela rede comunitária, tem um pouco de romantização do subúrbio aí, né? Tem um pouco, não, bastante romantização do subúrbio. E eu fico pensando nas opções da autoria da novela, né? Também se descaracteriza completamente a primeira versão e se desmonta essas relações que são dramáticas, que vão proporcionar como base outras relações, outras complicações de enredo. Ela descaracteriza muito a novela, né? Mas tá todo mundo falando que já tá descaracterizado. O Jean veio aqui no episódio passado e falou assim, o ranço dele da Manu tá lá no ar. Muita gente está com muita questão com a Manuela Dias. Mas eu acho tão complexo isso, porque a questão sobre o remake, ela também é mais complexa do que aquilo que a gente poderia esperar. Por exemplo, eu percebo que a Manuela Dias, ela tenta, porque o mundo mudou, porque a gente está falando de quase 40 anos depois, a gente está falando de compliance, a gente está falando de uma audiência que assiste e comenta em tempo real e que tem muito, talvez, mais peso de decisão nos rumos que a dramaturgia vai tomar, porque a telenovela tem essa característica de ser uma obra viva, aberta, inclusive à interferência direta do público, né, por conta da perseguição de altos índices de audiência. Então ela tomou esses cuidados, né, de tentar suavizar algumas falas, né, de tentar complexificar alguns personagens para fugir de um relativo maniqueísmo que a novela aponta, ou pelo menos a versão original poderia apontar. Eu não sei se ele falou sobre isso especificamente, mas a Manuela Dias não tá, a autoria da novela não tá numa posição confortável, exatamente. Eu acho que ninguém, né? Quando você pega uma novela das novelas, um clássico desse, pra fazer o remake, já é uma batata quente por si só, porque foi o que a gente falou no primeiro episódio aqui. Você tem uma parcela da população grande, né? Que são as pessoas que assistiram o original e reassistiram, e a gente teve no Vivo, a gente teve várias reapresentações dessa novela. Ela virou um grande relicário da teledramaturgia nacional. E você tem a missão de recontar pra galera que não assistiu, que vai ter um novo olhar, que recontar essa história. Então, eu acho que já é uma missão impossível agradar todo mundo. Nem quando você faz uma novela inédita isso não acontece. E eu acho que tem esse apego. Enquanto a novela tava ali na primeira semana, na segunda semana, que tava muito Ctrl-C, Ctrl-V, que tava muito fiel, tava todo mundo gostando. Com algumas ressalvas, mas agora que o negócio... O Jean falou que já é outra novela, que não é a mesma novela. Não sei como que você acha, amiga. Eu sou muito cautelosa, né? A Dani política, ela tem muita dificuldade. Mas não é por isso, não é por atuar na arena política, não. Eu tendo a observar os movimentos, especialmente aquilo que é o meu objeto de estudo, que é a dramaturgia, a dramaturgia, com muita atenção e muito cuidado. Eu tendo a crer que a dramaturgia, ela tem um core. O core é o núcleo, núcleo dramático principal, as relações simbólicas que aquele núcleo dramático principal trava, e não necessariamente a intriga ou a decorrência de atividade da intriga, mas a ação principal. Então eu não consigo identificar a novela como uma outra obra diferente da obra original. Ainda me parece que o conflito dramático é um conflito entre mãe e filha, que tem uma série de desdobramentos secundários que vão acarretar em tramas paralelas, tramas secundárias e até de suporte, com um mote
que é a questão principal sobre se vale a pena ser honesto no Brasil. E elas representam polos antagônicos. A maneira como isso está sendo encaminhado, no meu ponto de vista, carece de um pouco mais de acurácia. E aí, de acurácia política. Porque, obviamente, tudo é político, mas saindo desse clichê, no caso específico de Vale Tudo, essa questão, ela é absolutamente política no instante em que ela endereça uma questão acerca da forma como as pessoas se relacionam com as instituições. Ou seja, elas respeitam as regras das leis, elas respeitam os acordos de boa convivência, ou elas, de certa maneira, transpassam esses limites em função de conforto material. E mais do que isso, a gente está falando de 1988. A gente tinha acabado de passar pelo processo de redemocratização, na verdade, estava no curso do processo de redemocratização e na construção da Constituinte, que foi promulgada naquele ano. Né? Então, essas questões, inclusive para responder sobre a fragilidade ou a força da justiça, a fé, a crença do povo brasileiro na esfera política e na arena democrática para mudar a sua realidade concreta, objetiva, material, as relações mais ou menos orgânicas comunitárias que já estavam em franco processo de esgarçamento ali em 88 e que hoje já são outras completas. Então, a grande questão é que me parece que, não sei se conscientemente, mas obviamente com algum grau elevado de consciência, capturar essas questões e desenhar o triângulo eficiente dramático para que cada ato daquele núcleo dramático significasse uma resposta ou mesmo uma outra questão acerca da questão principal, funcionou muito em 88. Tem outras questões também, a relação da audiência, né, a própria centralidade da televisão na vida da população brasileira. Enfim. A recepção tem um papel muito grande, né, nesse... Mas me parece que mais do que isso, onde eu vejo uma falha muito grande, com preocupação, é justamente em atualizar essa questão. Não descartar essa questão completamente, mas entender que ela foi atualizada nesses quase 40 anos. E aí eu acho que é uma coisa, ouvindo você falar, é uma coisa muito da linha autoral, não sei se você vai concordar comigo. O Gilberto tinha muito essa identidade de uma novela politizada, e a Manu trata das questões familiares, não que, pelo amor de Deus, não estou falando aqui que a novela, a dramaturgia da Manu seja alienada politicamente, não é isso. Eu acho que não tem nem como, a partir, né, como você falou, tudo é política. Eu acho que ela traz em Amor de Mãe várias questões, mas o material primário dela são as relações familiares, e a partir disso ela vai debater as outras coisas. E o Gilberto não, ele parte desse questionamento, desse cenário todo político para as outras coisas. Então, são identidades que diferem, né? Eu acho que ela está tentando fazer um pouco o angu dela ali com o caldo que veio do Gilberto e do Aguinaldo e da Leonor. E eu arriscaria, complementando essa sua análise, dizer o seguinte: o Gilberto, porque é um outro dramaturgo formado num outro tempo, ele é mais cínico e se provoca mais e se coloca numa situação de desconforto. No sentido de que, ainda que ele construa uma trama um pouco mais maniqueísta, no sentido da compreensão dramática das personagens e da resolução dos conflitos, ele tá, inclusive, ele pode, porque é de outro tempo, porque é de outro gênero, ele pode se permitir ser mais cínico, né? E, além disso, ter uma compreensão dessa relação, e aí não que ela não tenha, mas talvez falte um pouco mais de amadurecimento ou encarar essa questão de forma mais incisiva, aquilo que eu chamo de relação entre o épico e o essencialmente dramático. Isso é uma questão chatíssima, teórica, acho que eu faço no primeiro período explicando para os meus alunos,
que é, para resumir, porque ela é chata, mas ela não é difícil, né? O épico está ligado a essas grandes questões políticas, né? O dramático, em tese, estaria mais ligado ao confinamento das relações familiares, né? Do ambiente doméstico e das questões mais pessoais ou, entre aspas, intersubjetivas, né? Conseguir organizar para que essas duas questões, nas suas potencialidades, apareçam uma provocando, confrontando e até modificando o sentido da outra, talvez demande tempo, talvez demande uma outra abordagem sobre a obra. É isso que eu acho que falta um pouco na obra atual, no remake, né? E aí eu não sei, a minha grande questão, não sei se eu já posso adiantar aqui. Pode. É a seguinte, né? Eu acredito, estou convencida de que nesses 40 anos, quase 40 anos, ficou provado por A mais B que a promessa de estabelecimento de um estado de bem-estar social, de fortalecimento do campo do trabalho, de fortalecimento da luta das trabalhadoras, todas as trabalhadoras, né, trabalhadoras e trabalhadores, enfim, de grandes corporações, conseguiriam construir uma grande classe média, o que estava preconizado, por exemplo, na Constituinte de 88, quando ela prevê a regulamentação de um imposto sobre grandes fortunas, que poderia melhorar a vida de todo mundo, construir uma grande classe média no Brasil. Enfim, tudo isso foi por terra. Não só por questões específicas aqui do nosso país, mas eu acredito, por exemplo, que as próprias contradições do capitalismo se agudizaram, e desculpa se eu vou trazer isso aqui, mas acho importante para entender essa novela. Com certeza. Se agudizaram num tal ponto em que o fosso, aquilo que a gente já previa no final da década de 60, no final da década de 80, vai se confirmando o fosso entre os bilionários, né? A classe média e a classe trabalhadora é enorme. Sim. E a classe trabalhadora não tem mais ilusões, por exemplo, de regulamentação da CLT, de regulamentação da jornada de trabalho, de construção de um país onde a erradicação do analfabetismo, a alfabetização plena, oportunidade de emprego, vai entregar para todo mundo possibilidades que parecem privilégios, mas que são mínimas. Por exemplo, viajar com os filhos no período das férias escolares, né? Além do básico, que é ter comida, poder pagar as contas, constituir um mínimo de poupança, enfim. E o que acontece? Por questões muito nacionais, articuladas, no meu entendimento, com questões ligadas à orquestração do capitalismo internacional, a classe trabalhadora, e eu falo classe trabalhadora é todo mundo que não é bilionário, né? Ou não é bilionário, não vive de renda. Foi sendo capturada também por um discurso, uma propaganda de que seria viável se converter em empreendedor de si mesmo, e abandonar a CLT ou abandonar qualquer promessa de emancipação coletiva e, obviamente, pelas vias honestas. Também foi se confrontando com tantos casos, né? Foi sendo saturada com tantos casos em que corrupção e diversas formas de corrupção, especialmente a corrupção feita pelo empresariado, não tinham soluções jurídicas firmes e corretas, né, do ponto de vista da aplicação da lei, que foi observando que, de fato, para tentar, né, não só se estabelecer, mas conseguir benesses que, no meu entendimento, são mínimas ou básicas, ou que deveriam ser expandidas para todo mundo, ela vai precisar se corromper. Para mim é isso que está dado. E a população brasileira, ela, como eu disse, a prova disso é a campanha escarniçada, especialmente por parte da juventude, contra a CLT. Na verdade, não é nenhuma campanha, é uma outra perspectiva de não participar das relações de produção. Todo mundo quer fazer curso de tudo. E as pessoas sabem também, todo mundo quer dar curso de tudo. A pessoa não sabe nem o que está fazendo, mas ela quer dar um curso de alguma coisa para ensinar. Querem virar influencer. As pessoas querem... Isso que eu ia falar, que isso está muito refletido na personagem da Fátima, né? Que a Fátima, você estava falando, eu estava pensando, não é isso que a Fátima quer. Desde o início, ela não quer ter uma vida de classe média. Para ela não tá legal, não tá suficiente ela ter dinheiro para viajar com a mãe dela. Ela não quer fazer uma faculdade, ela não quer. Ela é essa geração que ela ou ela quer ser bilionária
Pra mim fica muito claro isso quando ela fala que não, que quando ela devolve o $1 milhão. Porque ela vai comprar o apartamento que ela quer comprar. Ela parece eu no quinto andar. Quando ela vê o preço da casa da Celina, ela desiste, porque ela fala, gente, eu quero ter 40 milhões pra comprar essa casa aqui na Glória. Acho que é na Glória a casa da Celina, né? Aquela casa maravilhosa. É, a casa que é subindo entre... Verdade, acho que é entre... Acho que é no Morro da Viúva. Pois é. Então, assim, pra mim tá muito claro isso que você tá falando, essa viradinha de chave que a gente tem nessa geração agora, de não tá ok você... O que a gente tinha 40 anos atrás, se você tiver 30 anos, comprar um carro e financiar um apartamento, tu tá bem... Não tá. A gente também quer ser bilionário, né? Gente, aquele site, não sei se você já viu, amiga, Temu, olha eu fazendo aqui Não. o publi sem ganhar. O slogan é compre como um bilionário. Mentira. Gente, compre como um bilionário. E ele tá vendendo coisa de R$50, de R$100. Então é isso. Não, as pessoas... Né? Mas eu... Aí, voltando pra personagem da Raquel. O que não compra mais audiência é a crença de que você vai conseguir, com o seu trabalho honesto, de formiguinha, superar o ciclo de pobreza, de vulnerabilidade de pobreza mesmo. Não vai. Não vai. Porque, inclusive, as pessoas já estão muito mais, essa audiência, né? Essas pessoas que constituem essa audiência já estão muito mais calejadas e escoladas, né? Sabe, por exemplo, que tem outras questões, né? Quantas pessoas têm, apesar das, enfim, intempéries que a Raquel atravessou, quantas pessoas têm as sortes que ela teve na vida de estar no lugar certo, na hora certa, conhecer as pessoas certas, uma bilionária, que agora é milionária, falida, né, entre aspas, decidiu apostar. Enfim, a Raquel não é uma personagem comum da vida brasileira. Pouco crível, foi o que eu falei. Gente, como assim ela cozinhava a vida inteira? Ela nunca fez um curso de gastronomia, de cozinha, de nada. Aí ela, até ali a parte que ela cozinha no Poliana, tudo bem, faz um PF, faz um negócio. Quando ela abre o restaurante que você vê ela decorando ali os pratos, aqueles pratos, né, dignos de MasterChef com folhinha. Eu falei, gente, de onde que ela aprendeu isso? Em que momento que ela aprendeu isso? Porque ela fica um negócio do mundo da fantasia, assim, de tipo, cara, eu tenho amigas que empreendem nesse ramo de catering e tal, e, cara, estão aí há anos, estudam pra caramba, e fazem cordon bleu, e pagam caro pra caramba pra... E aí você fica assim, gente, um pouco tô dando razão aqui pra Fátima, porque não é assim, milagroso. No final do capítulo de ontem, eu fiquei muito mexida ali com o drama do Renato, todo mundo tá odiando o Renato, né, amiga, mas... tá todo mundo falando que ele é um boy lixo, que ele pega as mulheres, enfim. Não, sim. Não, menina, mas eu fiquei... Mas fala, que eu quero te ouvir. Eu acho que ele tá num drama, ele se deparou com um drama muito palpável, muito concreto ali, quando o Marco Aurélio fala pra ele que ele vai botar 1%, cobra uma propina dele ali, né? E ele tá em vias de fechar a agência, e eu achei, eu não sei, eu não assisti todo o original, né, de 88, né, amiga? Eu não sei se isso também tinha, mas eu vejo, assim, o desespero dele, assim, cara, eu vou fazer essa merda aqui, ser desonesto aqui, com a Odete, que também não é uma pessoa que merece aí muita consideração, vamos, né? Ou pra eu garantir a minha empresa, o perrengue chique, né, o drama do rico. White people problem. Ou eu vou continuar na retidão aqui da minha honestidade e falar que não, porque ele precisa do contrato. Eu achei uma boa proposta de conflito. Achei maravilhoso também. Acho que se for por aí, porque é exatamente isso, né? Não é simples. O dinheiro da Odete, ele não é limpo, por princípio, né? Então, assim, o ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão é uma questão, ninguém responde aqui, mas é uma questão que está no imaginário popular brasileiro. E ele tem um drama concreto, né? Ele tá ali com... Agora, essa falência veio muito do nada também, né? Porque até o Tomorrow tava de vento em popa, né? Veio muito do nada, assim como o burnout dele, que devia ser da Solange. Que tava... Exato, e a Solange, que inclusive acordou 2 horas da manhã para trabalhar para ele, ficou até 8 horas da manhã trabalhando, e ele que tem burnout.
Mas, amiga, voltando aqui, vamos falar. A gente tinha comentado muito sobre a cena do vestido, que era muito esperada, né? E a gente chegou a comentar que tem uma questão, Jean já falou isso aqui também, eu concordei, uma questão da direção aí da cena. Eu fiquei um pouco frustrada, tanto na cena do vestido quanto no trava-língua da Solange, não pela Alice, porque eu acho que a Alice fez muito bem. Mas as duas cenas, talvez seja coisa da expectativa, a gente fica muito, né, querendo ver, querendo rever, querendo ver como é que vai ser. E eu concordo que você pontuou que as falas da Bella foram baixas, eu não entendi o que ela falou também, na cena do vestido. Mas termina, que eu quero. Não entendi o que ela falou. E aí eu achei que, tudo bem, é uma cena da Raquel, o momento da Raquel, a Thaís entregou tudo pra mim, assim. Thaís para presidenta do Brasil, maravilhosa, porque ela entregou tudo. Mas eu achei, de novo, que é ruim a gente ficar fazendo a comparação, né? Mas eu acho que a referência que a gente tem da Glória, ela tinha uma energia, ela tinha uma potência que esbarrava ali na da Raquel, que criava essa tensão. E aí, na cena do vestido dessa semana, eu senti muito a Raquel, muita Raquel, muita Raquel. E a Bella, a Fátima, né, não colocando só em cima da cabeça da Bella, a Fátima não acompanhou ali pra esticar e pra esgarçar essa corda da tensão e a gente vê esse drama acontecer ali na cena. Ficou muito assimétrico pra mim. Menina. Eu nunca dirigi atores, nem fiz direção, fiz co-direção do meu primeiro longo, A Zangolê. Mas eu participei muito, trabalhei 5 anos em produtora, né? E eu acompanhava, mesmo que na época da pandemia, quando eu atuei, inclusive, mais diariamente, eu atuava como roteirista, observando a minha diretora, e ela, muito exigente, uma querida. Trabalhei com publicidade, trabalhei fazendo corte, trabalhei fazendo programa de entretenimento, lifestyle, né? Foi ótimo, inclusive, porque eu aprendi a fazer roteiro técnico e entender muito da direção. Mas o que me ajudou muito foi essa exigência da diretora com quem eu trabalhei, Andresa, se você estiver assistindo, um beijo para você, que pedia que os roteiristas acompanhassem a gravação. Então a gente tinha 2 trabalhos, né? De construir o roteiro, e eram muitos quadros, a gente fazia 20 quadros, éramos 2 na sala de roteiro, minha chefe, eu, Flavinha também, uma querida, me ensinou muito. E ela pedia para que a gente acompanhasse as gravações. Porque ela, e aí eu acho que ela apesar de jovem, ela é uma grande diretora e cada vez mais adquirindo experiência, mas ela rapidamente entendeu que é muito importante ter um alinhamento quase que biótico entre a dramaturgia e a direção. E a direção, ela se desdobra, né? Se desdobra em muitos aspectos, né? Mas especialmente, assim, a direção técnica, que engloba tudo, a cinematografia, quase que basicamente, mas outras questões, e a direção de elenco. Então, eu, por exemplo, senti falta. Outro dia, eu vou fazer uma digressão aqui, eu sei que o povo deve estar... Mas eu Não, o povo está adorando, eu também. Então, eu acompanhei muito. Então, eu consegui, por conta dessa exigência da diretora com quem eu trabalhei, depois dos outros canais em que eu trabalhei mais pontualmente, consegui observar a diferença que faz uma diretora atenta à direção de câmera e solicitando a dramaturgia para intervir ou não quando ela achava necessário, inclusive para dispensar a intervenção. Outro dia, eu estava vendo uma outra novela que eu não acompanho, uma grande atriz, a Cláudia Abreu. Dona de Mim? Dona de Mim? É a novela das 7 que ela tá fazendo, né? Novela das 7. E ela vinha numa cena andando, dando texto, andando. E a câmera em traveling em ré, né? Em ré, vindo e acompanhando o passo dela. Ela vinha conversando com uma outra personagem. Eu não sei quantas câmeras tinham ali na cena, mas provavelmente 2 câmeras, enfim. Mas a câmera principal, que dava o suporte do plano, vinha acompanhando a Claudinha. Teve uma hora que... Aí a Claudinha dando texto. Teve uma hora que a Claudinha... E é um espaço muito curto de caminho. E a gente conseguiu ver, porque essa câmera de apoio, ela foi a que ficou mais tempo sustentando o plano, né? Ela foi que mais contribuiu do ponto de vista de planos para a sequência. Então, e a gente acompanha ela quase que integralmente, essa câmera e esse espaço, uma distância muito curta, que não eram 5 metros.
E ela para e dá um texto que tem várias pausas. Como não teve corte e a câmera parou e não fez nenhum movimento, nem de zoom e nem de voltar, cortar, voltar e dar o texto de novo, pareceu que ficou muito artificial, porque ela diz a verdade, não sei o quê, é um absurdo. Enfim, são 3 sequências de diálogo e você não tem nenhum movimento de câmera correspondente. Eu falei, gente, Cláudia Abreu não é uma atriz menor. Eu acho ela uma das maiores, grandes atrizes da dramaturgia brasileira. E esse corte não favoreceu. Esse tecnicamente, e eu já ouvi outras pessoas comentarem, reclamarem da mesma coisa, do empobrecimento da técnica dos planos, da montagem, do ângulo de câmera, das correções de iluminação, da exploração de cenário, da teledramaturgia nos últimos tempos. E aí muita gente atribui a muitos fatores, né? Ou dificuldade de se adaptar às novas linguagens, ou dificuldade de se adaptar às referências que são cada vez maiores das séries norte-americanas e tentar fazer alguma coisa que fica ali no meio do caminho, porque não vai fazer Red Cane, né? Não cabe na telenovela, né? Aquela coisa tremida. Mas vai fazer às vezes eu falo, ô Glauber Rocha. Uma opção estética consciente, esse é o problema. Às vezes o diretor quer inventar a roda, mas não dá, né? Então eu acho que ficou pobre. Gente, porque naquela cena da Cláudia Abreu, valeria um corte. Eu esperava um corte. Porque quis o quê? Quis me estranhar enquanto audiência, quis construir um efeito de estranhamento na audiência. A gente não sabe o que quis. Não, mas empobrece a atuação. Quando a Raquel dá um tapa na Maria de Fátima e ela cai, eu consigo ver, eu vi a cena algumas vezes, eu consigo ver a Raquel, né, a Thaís fazendo a Raquel, posicionada assim. Eu que tenho essa experiência, obviamente não trabalhei nas maiores emissoras do Brasil, mas tenho experiência de trabalhar com câmera. Eu falei, gente, eu consegui ouvir o diretor falando corta, porque ficou muito ruim. Por exemplo, a câmera devia viajar, ou devia ter uma outra câmera para fazer o movimento. De impacto em movimento. E aí fazer um corte da Maria de Fátima, né? E criar uma direção de elenco que desse um outro movimento, uma outra solução de movimento para a Thaís, aliada a uma direção de câmera que pudesse imprimir mais expressividade nesses movimentos. Então isso tem me incomodado muito. Eu tenho percebido, por exemplo, que me parece que tem economia de câmera no set. O que não faz sentido, porque 60 anos e é o remake da novela das novelas, tá todo investimento ali, começaram a gravar com muita antecedência. Eu sinto falta de ter um diretor artístico, né, responsável todo pela novela, com todo respeito ao Paulo Silvestrini aqui, ele não deve estar ouvindo provavelmente, mas um papinha, sabe, um cara, o próprio Denis, um cara que, não sei, assim, que traz mais tarimba, talvez mais isso, mais maldade ali, sabe? Por que isso? Porque nem todo mundo, o meu público, eu, por exemplo, que sou mais... Eu até fiz um curso de continuidade, amiga, tenho uma noção. Não tenho tanto conhecimento técnico com você. Às vezes eu não sei o que é. Já falei isso pro Jean, já falei isso pra outras pessoas. Às vezes, quando a pessoa reclama da direção pra mim, eu não sei o que é. Mas eu sei que tem alguma coisa ali que não tá chegando. Eu acho que corta mal. Pra mim, basicamente, monta mal, assim, né? De uma maneira que não tá satisfatória. De uma maneira que pra mim não é satisfatória, que pra mim parece que é pra maioria da audiência. Não tem, não explora criatividade no corte. Porque é isso, eu sei que tem muitas câmeras ali naquele set, não sei quantas câmeras. Mas como é que você integra aquelas câmeras? Como é que você ousa posicionar as câmeras, levar? Gente, hoje em dia você tem mais recursos do que tinha 88. Com certeza. Né? E eu vejo, por exemplo... Tem conversas que tem um plano muito aberto, campo contra campo, e você não tem mais nada. E isso me incomoda muito, na casa da Odete, né? Aí você tem um plano geral, aberto, que serve de apoio. Da Celina. Campo contra campo, abre, o campo contra campo, abre. E isso distancia uma audiência da telenovela do conflito que está sendo colocado. Porque, inclusive, o conflito que está sendo colocado e a história da telenovela é um conflito corpo a corpo. Né? Então, se você não movimenta mais a câmera, você não explora mais isso. E não é uma questão de orçamento.
Qual é a E essa cena especificamente as pessoas zoaram porque vinham sempre um closão na Celina com as reações dela. Quando falou assim, porque quem casa por interesse é uma prostituta, Celina. Não, veja bem. Não é bem assim. Estou equivocada. Foi uma coisa assim, eu não sei. Agora, só... e aí, direção de ator, eu acho que é sempre um problema, assim. Porque eu acho, eu não vou falar isso que eu falo às vezes até em sala de aula, né? Eu acho que não dá pra você. Primeiro, porque eu acho que direção de ator não é estimular conflito e trauma psicológico, né? Stanislavski não dizia isso, não dizia para estimular trauma psicológico. Quem faz essa leitura faz uma leitura superficial e rasa do material do Stanislavski, talvez filtrado por outras referências, mas dizia para trabalhar essas questões de memória afetiva a partir dos gestos, era outra coisa. Então, estimular ódio, ressentimento, raiva, para mim nem sempre dá o melhor resultado, não é por aí. Pra mim falta direção de ator. Eu também não sou diretora de ator, mas eu sou público. Eu acho, exatamente, como público, eu acho que fica muito claro isso, que falta direção de ator, quando a gente vê que os atores que vão trabalhar, que vão fazer o jogo de cena funcionar independentemente da direção, brilham. O Nero dá aulas nas cenas dele, a Thaís tá entregando tudo, a própria a Débora Bloch, que faz a Odete, eu acho que ela faz muito bem também. Agora, quem precisa de um pulso mais firme da direção, fica com a pena. Karine Telles também, que é pra mim, eu acho ela que tá ótima. Teve uma cena, que aí é isso, a cena não tinha muita novidade. Era uma cena em que a Raquel estava insone, descia, encontrava a Karine Telles, terminava no sofá, era uma cena para tapar buraco. Nossa, eu falei, gente, isso aqui é uma aula de atuação. Porque Karine dá o texto, Thaís espera, faz uma expressão, Karine responde, elas se olham, acabou, tá pronto. Mas você não vai ter sempre cenas que são protagonizadas por Karine Telles e Thaís Araújo, né? Infelizmente, que nem o Nero, que o Nero, sem falar um nada na expressão do olhar, você tá vendo 50 camadas passarem ali na frente. Mas enfim, falamos disso, sentimos falta do abajur, né? Caindo. A gente tá muito tia também, querendo tudo igual, né? Porque eu achei também, claro que, enfim, o abajur não foi um problema, mas eu achei que a Manuela ia fazer ia pelo menos brincar com algumas questões icônicas, né? Porque a questão do abajur é que a Regina, ela derruba o abajur meio de propósito, né? Uma coisa histriônica, Porque é isso, a Regina gritava muito, né? Era uma coisa assim. E a questão, por exemplo, a questão da cena do vestido. Tinha tempo, né? A gente viu a direção, acompanhou, foi em rede nacional, um pedacinho da direção. O texto que a Maria de Fátima dá nessa versão é bem parecido com o texto original. Só que tem um tempo. A Raquel levanta o vestido, a Maria de Fátima tá ainda assustada, tentando recuperar o vestido. Ela para, respira, e a única coisa que vem à cabeça dela é dizer, rasga mesmo com o dinheiro que eu vou ganhar, eu vou poder comprar 10 desses. Era essa energia, tinha que ser essa energia. Mas por quê? Porque a direção e a dramaturgia esperaram para dar um tempo para, depois de a Raquel brilhar, ter o seu momento no centro do palco, você poder produzir, inclusive, um tempo de justificativa para Maria de Fátima também, como personagem à altura, que é responder a sua réplica. Não gostei da solução dela falar ao mesmo tempo, para, e daqui a pouco tá rasgando, pode rasgar mesmo. Rasga com o dinheiro que eu posso ter 10 desses. E a Bela fala tudo baixinho. Não sei se ela quer fazer uma oposição ali eu não sei o que é, me irrita muito, porque, por exemplo, aquela cena... Eu fiz esse texto na Artes Cênicas, na época que eu era atriz, né, que a gente trabalhava, que ela fala, a primeira vez que ela vai na vila, e ela fala, você tem cheiro de pobre, tá? Né, aquela cena das 20 vezes pobre, a Glória tá dando um esporro na mãe, ela tem uma energia, ela tem um punch, ela fica nervosa, ela fica, no final da cena ela fica ofegante. E a Bela vai por um caminho de que é tudo muito contido, de que ela tenta
replicar uma finesse, aquela coisa, né, de que rico não grita, de que, não sei, eu acho que é um pouco um estereótipo do rico que grita sim, que tá nervoso e tá alterado. O próprio Marco Aurélio dá esporro à beça, grita pra caramba. A Odete também, quando vai falar com a Heleninha, com a Celina. Ela não. E aí precisa de uma. Eu acho que ela é uma atriz boa. Quem sou eu para julgar atuação, talento? Não, são enfim. escolhas de caminho, é o que a gente tá falando aqui. Eu acho que é uma escolha consciente da Bela. Acho que aqui a gente não tá julgando a qualidade do trabalho dela, mas a gente tá julgando o resultado daquilo como que recepção. A Maria de Fátima, a primeira Maria de Fátima, ela era mais apática, né? Eu li essa crítica também não lembro de quem foi, porque eu li tanta coisa, tem que me atentar às referências. Que a Maria de Fátima, o cinismo da Maria de Fátima em 88 era um cinismo blasé. Esse cinismo da Maria de Fátima agora em 2025 é um cinismo mais blogueirinha, que estaria justificado de certa maneira pela mimetização dessas blogueirinhas. Oi, Fatimores! Dito isso, temos aí a outra cena do Trava-Língua que a gente não... Ai, eu tava esperando tanto, amiga. Raquel Marina me mandou um áudio arrasada, que ela tava a semana inteira esperando essa cena e não gostou. Então, eu acho a Alice Wegman, assim, ela é... gigante. Não, ela é maravilhosa. Eu acho que ela fez um timing maravilhoso, mas, de novo, fazendo a mesma crítica, a Fátima aparece pouco, né, na cena, e eu acho que faltou, aí como dramaturga, não sei se você, né, opina e dá um... Pra mim faltou aquela parte que ela fala assim, você tá aí agora, por cima, vai pra Paris, mas você, Fátima, você tá no chão, e aí, pá! Essa frase não teve, gente. Faltou, eu acho que falta, ali, porque hoje, eu não sei o que a Fátima vai fazer com aquela gravação, mas a gravação na íntegra era pro César, né? Era pro César, mas ela meteu uma pro Afonso que, eu tava gravando um vídeo pra você. Ela mostrou pro Afonso, né? Já, né? Que o Afonso fala, não, imagina se a Solange vai fazer uma coisa dessa. Ela fala aqui, ó, não sei o quê. Fez a vítima ali, total, né? Eu acho, acho que pra mim tinha que ter mais texto da Maria de Fátima. Eu fico, não sei também porque, eu fico querendo que as personagens caminhem mais. E aí é outra questão, pra mim também técnica, parece que elas não estão querendo sair de quadro, né? Parece a gente filmando com nossos 2 iPhones. Experimental. Eu sei que não é isso. Mas, e aí quando, enfim, às vezes o trabalho de atuação não tá tão firme assim, isso fica ainda mais evidente, né? E acho que falta uma dramaturgia que aí sim, mais cínica, mais provocativa. Eu queria que a Fátima fosse mais cínica. Ela fica provocando a Solange intencionalmente para gravar o vídeo, uma hora a gente percebe isso, mas alguma coisa que não que não demonstra, que não expressa a Maria de Fátima. Talvez a opção de colocar o vídeo na cena para convencer o Afonso tenha deprimido a tensão dramática, porque aí a Maria de Fátima estava capturada para não falar qualquer coisa do tipo, sou isso mesmo que sua recalcada, roubei seu macho. Sim, pra ter esse embate mais honesto, né? Que ela tava preocupada em fazer a bonita ali pro... Que é um pouco na cena original que a Fátima faz, né? Ela fala, quero ver se você vai ser páreo pra mim. Gente, ai... Amiga, como é que você tá assistindo? Você tá conseguindo ver todo dia? Eu vejo agora, né? Tô de recesso, eu chego em casa, tento chegar em casa quando eu saio... antes das 9, quando não, eu assisto no dia seguinte de manhã. Porque é tanta coisa que essa mulher faz, gente, que eu não tô nem acreditando que Dani tá assistindo uma novela de novo. Mas eu acho que o remake trouxe isso pra gente, né? A gente voltar a acompanhar uma novelinha. Tudo bem não tá sendo, né, o que a gente esperava, mas eu ainda sou que falar, pra mim é um bom entretenimento. Eu gosto de sentar e assistir. Não é igual você, não é todo dia que eu consigo ver. A senhora tá de recesso, eu não tô, né, deputada? Não é todo dia que eu consigo ver na hora, mas assim, acompanhar os capítulos, voltar para esse lugar da noveleira. Como é que tá, amiga? Você tá gostando? Amiga, eu tô, porque tenho uma expectativa. Tava falando isso com meu companheiro, né? Tem uma
uma coisa que a gente perdeu, por exemplo, a gente vê conteúdo, tá, mas a gente vê o que a gente vai ver. Então, essa responsabilidade, que ela tira um pouco a expectativa que vem do compromisso e vem do não... do compromisso que a gente tem com a novela e, de certa maneira, a entrega do poder de escolha para a telenovela. Isso cria uma certa adrenalina, né? Uma rotina que tem um grauzinho de adrenalina. E há muitos anos eu já tinha perdido isso. Então, revista fala, gente, por que eu tô tão animada vai chegando 9 horas? O que eu tô me sentindo essa ansiedade boa? Gente, é porque eu voltei a ver novela e aí organiza, vamos jantar, vamos ver a novela, não sei o quê. Então, isso é a parte gostosa de poder não decidir, não escolher, né? É isso, entregar o controle. A gente já tem que, né? Tanta coisa que a gente tem que pensar e controlar. A gente não, vamos só sentar aqui, tomar o nosso cafezinho, que só a senhora que toma de noite que eu não tomo. Eu tomo, não faz mais efeito. Tomar um cafezinho e ver a novela. Mas assim, lá atrás, quando a gente combinou que a gente ia gravar, ainda tem um tempinho, você falou pra mim, não, eu quero falar de Vale Tudo, eu tenho muita coisa pra falar sobre classe, então vamos entrar nessa seara. Eu queria começar pensando, o que muda nessa narrativa, partindo lá atrás da escalação, né? Quando a ética e a ambição, elas estão ambas nesses corpos negros. Eu acho que é um ponto importante aqui da gente pensar. Acho que, primeiro, não teríamos espaço para uma protagonista dessa altura negra, em 88, na teledramaturgia da década de 80, na TV Globo. Isso é impensável, né? Pensar uma mulher negra, duas mulheres negras, né, ocupando esse papel de destaque. Acho que é bom, porque desromantiza e desmistifica, né? Se por um lado a gente vive ainda sob o mito da democracia racial, ainda tentando superar uma série de estereótipos que recaem sobre corpos negros, como pessoas que são indolentes, ou que são malandras, atravessadas por uma malandragem às vezes condenável, nós avançamos quando nós tentamos desromantizar e complexificar essas personagens, né? Entregando uma personagem da altura da Raquel, com compromissos éticos, às vezes até um pouco... questionável. Até um pouco, assim... Porque ela aceita ali, a Raquel é esse bastião da moral, bons costumes, mas ela aceita pegar um dinheiro ali da mala ali. Até uns 100, uns né? 10 mil, não sei quanto. Fica se enganando que vai devolver. E por outro lado também, o mito entre aspas, da pessoa negra cordial, cortês, subserviente, muda porque traz a Maria de Fátima inteligente, né? Utilizando a sua capacidade de compreensão da realidade das relações humanas para dar golpe, né? O que é questionável, mas com grau de inteligência, de articulação. Então, eu acho que é muito saudável trazer essas duas personagens para que a gente possa superar mitos, arquétipos, estereótipos que recaem sobre pessoas negras. Uhum. E aí a gente pode pensar também que foi muito debatido a questão desse conchavo com a Odete, que originalmente era aquela Odete da Beatriz, jamais aceitaria a Maria de Fátima negra, né? Mas como que essa sogra branca, ela precisa aceitar essa nora negra para sustentar esse projeto, né? Não, essa questão, por que eu acho que essa questão ficou mal resolvida? Porque também, eu não sei o porquê, aliás, eu quero comentar sobre isso, né? Mitos que também envelopavam a elite brasileira caíram por terra, por conta da maturidade da população brasileira, por conta da hiperexposição, por uma série de razões, né? Uma delas é de que a elite brasileira não era racista nesse nível, né? A outra é de que a elite brasileira, ou uma relação que nós tínhamos com a elite brasileira, que permitia com que a gente, ao não questionar a origem da sua fortuna, dos seus privilégios, das suas posições sociais, pudesse alçá-los de forma muito fácil, quase que automática, a papéis onde eles eram a personificação da bondade ou de uma série de qualidades que é muito difícil encontrar na elite brasileira. Então, por que eu acho estranho isso? Porque acho difícil uma Odete, uma mulher branca rica,
sustentar abertamente as questões dela quando um dos seus filhos vai se casar com uma pessoa negra. Mas ela vai sustentar e ela vai dar um jeito de sabotar ou de atrapalhar esse enlace. Hoje, não precisamos ir para a telenovela brasileira. A elite brasileira, ela tem muita dificuldade de pensar os seus filhos, os seus herdeiros com e consequentemente netos raciais, negros marcados. Então, a Odete, que já é o estereótipo, né, extremo dessa elite brasileira, dos seus preconceitos, do seu racismo, do seu classismo, nesse ponto, apresentar uma inflexão, eu acho que é muito descolado da realidade, né? E aí eu fiquei... teve uma falhinha dela que eu acho que foi uma tentativa de justificativa que a Celina joga na cara dela, né? A Celina é essa personagem maravilhosa que fala assim, ué, Mona, tu que é tão racista, tá apoiando a Maria de Fátima, eu não tô entendendo. E ela fala assim, mas ela nem é tão preta assim. E aí eu falei, cara, é alguma coisa que a Odete falaria? Até tem essa questão do colorismo, mas é frágil. E a gente comprou o pacto ficcional e a gente tá seguindo aí com essa, né? Mas... Eu acho, assim, tem uma expectativa, porque um livro que acho que ajuda a gente a entender isso, acho que é frágil, concordo plenamente com você, mas isso é um pouco real também. Se você observa que as marcas do pertencimento étnico-racial da pessoa negra não são tão evidentes, e aí na Bela ela é filha de um homem branco, a Bela não, né? A Maria de Fátima, ela é filha de um homem branco, ela tem traços da miscigenação racial brasileira, que numa expectativa que funciona e que é muito produzida pela elite brasileira na miscigenação, tem aquele quadro famoso, eu não sei, eu acredito que é A Marca de Cã, que fala sobre, que retrata 3 gerações de uma família, uma mulher negra, uma filha negra de pele não retinta, um esposo branco europeu e uma criança branca europeia. Isso materializa as expectativas da família brasileira. Então, acho que talvez essa fala tenha tentado capturar essa expectativa. Verdade. E aí a gente pode pensar que quem está narrando esse Brasil, né? A novela como discurso, quem escreve, dirige e decide o Brasil de hoje. Que a gente falou lá no início, se esse remake ele atualiza essa elite ou ele só está maquiando? Para mim ele só está maquiando. E aí esse é o ponto que para mim é mais... onde a novela falha mais. Não tem condições de construir Afonso e Heleninha, especialmente, como de 88. O Afonso de 88 era terrível, ele era machista. Machistão. Ele gritava o terrível, ele deu mole para Maria de Fátima, ele traía Solange. Ele era, naquela época, era tão escandaloso que a gente podia construir essa personagem como um mocinho e permitir com que ele tivesse um final redentor casando com uma personagem como a Solange, antes do horror da Maria de Fátima, mas especialmente porque em 88 não existia espaço e nem perspectiva de se questionar acerca da França e da vida confortável e cheia de privilégios da elite brasileira. Então era quase que automático a condenação da Maria de Fátima, mesmo que o Afonso tenha sido aquela pessoa horrorosa em todos os sentidos, né? Detestável, um personagem inviável em 2025, aquele Afonso, a audiência engaja muito rápido, porque existe uma disposição, quase convenção social, que é convenção dramática, de salvaguardar essas personagens, de permitir com que elas se constituam como heróis, como mocinhos, como protagonistas, e especialmente quando o maior crime da personagem, da personagem que o ameaça, né, da antagonista nesse caso, é a cobiça. E a história da teledramaturgia é um pouco essa, né, também. Quer dizer, toda personagem que deseja
e cobiça e questiona os privilégios, ela é sempre colocada numa posição de antagonista. As suas tintas de malignidade, elas são sempre reforçadas. Esse é o chavão da telenovela. E qual é a questão, para mim, qual é a questão da Manuela? Até o momento em que ela tratou questões de classe de maneira lateral, ela vinha muito bem. Questões, na verdade, de conflito de classe, porque aquela novela Amor de Mãe fala de classe, de superação, tem até conflitos de classe, mas as protagonistas e o grande mote da novela passavam por questões que não centralizavam, né, de forma tão pulsante o conflito ético e ligado à cobiça, à inveja, né? Quando você chega nesse momento, em 2025, você precisa aprofundar isso. Porque também, se é verdade que as pessoas têm hoje, é muito mais difícil a gente achar alguém que acredite que as instituições funcionem, ou que acredite que é possível enriquecer no Brasil sendo honesto, né? Ou que queira enriquecer e ache que trabalhando vai dar conta. Também, por a mesma razão, esse descortinar das relações, ou das fachadas das relações sociais, políticas e corporativas brasileiras, permitiu com que a gente encarasse a elite de frente e entendesse que os privilégios e as posições que a elite ocupa historicamente são resultado de processos históricos de expoliação, hiperexploração do trabalho, privilégios e até tomada das instituições. Então, não é mais tão fácil assim pôr o Afonso como mocinho. Por exemplo, se você me perguntar duas personagens que eu tenho horror dessa novela, apesar de eu me identificar, eu disse que me identificou com a Heleninha, são o Afonso e a Heleninha. Eu tenho assim, eu tenho pavor. A Heleninha é injustificável. A Heleninha é uma menina mimada, incapaz de ouvir não, incapaz de ter agência, decisão, controle da própria vida, nunca foi provocada a construir nada na vida, nenhuma carreira. Ela teve uma série de questões de uma família disfuncional, que é terrível, que a gente precisa construir para que não aconteça, mas nada muito pior do que acontece nas periferias do Brasil, no Brasil profundo, com essas meninas em extrema vulnerabilidade, inclusive dentro das próprias casas. Sim. Passando por outros traumas. Mas é porque a Heleninha achou que matou o irmão, que eu tomei esse spoiler aqui no episódio passado que eu não sabia. Achou que matou o irmão e não era Odete, não sei o quê. E ela ficou, né, traumatizada. Gente, pobre menina rica. Quantas relações não são atravessadas, né? Por narcisismo, por poder, por escassez. E quando isso é construído em famílias com extrema escassez, vulnerabilidade. Pelo amor de Deus, ninguém compra mais a pena da Heleninha. Muito menos o Afonso, que ficou. Quem é e agora ele tem essa pegada do. Que ele já tinha, né? Que ele era meio ligado às questões indígenas. E agora ele tem essa coisa da sustentabilidade. Quando a Odete começa a falar dele, parece que a gente tá vendo de novo aquele desenho do Capitão Planeta. Vai, planeta, sabe? Não, pior, né? Porque a Heleninha fica quieta. Ela chora, bebe, né? Quer transar na sala VIP. Quer transar na sala VIP do aeroporto. Transar na sala VIP. Ela tem lá, as questões tem uma fala icônica dela em 88, falando que ela tem muita culpa burguesa com o Thiago, né? Ela na cama, porque a carne que eu compro, pago o salário, eu tenho tanto medo. E o Thiago, eu também, mamãe, é tão triste. Nossa, nós somos ricos, é muito triste. Eles, E eles se abraçam, falando da culpa que ele sente diante da empregada. Exatamente. Essa cena. E só que a Heleninha, gente, assim, apesar de tudo, né, essa questão, ela fica quieta, pelo menos, né? Ela sabe que os privilégios dela estão ali, ela não quer mexer, ela tem algum grau maior, assim, de cinismo, de consciência, que ela depende daquela mãe, uma mulher de 40 anos, tem um filho de 20 anos. Ela é mulher, né, amiga? O atenuante dele é nisso. Exatamente. O Afonso, amiga, ele quer dar lição de moral na mãe. Eu não consigo, ele vive de mesada, gente. Um homem de 30 anos que vive na casa da tia de mesada, que vive, ele precisa refletir. Então, talvez pra gente caminhar aqui pra conclusão, o que mais me desestabilizou, e não é uma questão, talvez seja um pouco atravessada por questão de letramento de gênero e consciência de gênero hoje, mas mais do que isso, o acerto de contas que a Solange tinha que dar desde o início
para mim, é no Afonso. Quem tem que tomar uma série de chamadas é o Afonso. Como assim? Você para, você fica triste porque a sua namorada tá trabalhando. E ela não pode ir pra Fernando de Noronha com você, passar o final de semana. Para mim, a Manuela Dias vai ter que acertar essa dívida que ela tem, confrontando essas personagens no cinismo delas, né? E aí eu fico sentindo, eu espero muito que ela exponha a pequenez, a fragilidade moral, a contradição, o cinismo, o mau caratismo da elite brasileira, não só através da estereotipia da Odete, mas também das falhas da Celina, né? Não é razoável, assim, não é razoável você dilapidar o patrimônio e se tornar conivente com uma série de ações horríveis que fazem mal para as pessoas que você ama e para você, porque você não consegue enfrentar uma planilha de Excel. Assim, pelo amor de Deus, né? Toma vergonha na sua cara. Ela tem que ridicularizar, ela tem que pintar, pôr em tela, da forma ridícula e problemática, que as questões da elite brasileira, do Afonso, da Heleninha, da Celina. Aí eu acho que a novela vai ganhar personagens que a gente gosta, que a gente pode construir maior ou menor empatia, personagens que de longe não são Marco Aurélio, nem Odete, nem Maria de Fátima, mas que têm enormes fragilidades. Eu quero sair dessa novela com uma chamada, um ultimato no esquerdomacho, e na burguesia culpada de modo geral. É isso, gente. É com essa que a gente vai fechar. E você, amiga, você já intuiu, porque eu ia te falar isso. Quais eram o que você faria com essa trama no desenrolar? Mas foi maravilhoso. Eu também quero sair me sentindo vingada de Afonso e Heleninha. A Heleninha já me irritou no negócio do samba de Vila Isabel. Gente. Uma hora dessa. Muita coisa para comentar, né? Ela foi sambar para querer disputar com Raquel. E mas isso, porque isso é a cara da classe média. A classe média branca, culpada, ela faz isso, ela quer ir para apropriação cultural. A Manuela precisa enfrentar esses temas, precisa ridicularizar. O problema é que ela ainda, talvez, sei lá, por empatia, por posição de classe, aí eu não conheço, tenho todo respeito pelo trabalho que ela desenvolveu até aqui, ela não consegue, talvez, ou não tenha ainda chegado ao ponto de ridicularizar, enfrentar, por exemplo, isso é apropriação cultural, isso é expressão do privilégio branco. É isso. Então vamos aí, Manu, amiga. Muito obrigada, eu adorei, eu tava com saudade da gente ter o nosso papinho noveleiro aqui, nossa fofoca. Gente, pode me chamar, eu adoro falar. De novela, dramaturgia, novela, literatura, teatro, filme. Então, quando tiver para me chamar, qualquer coisa. Sabe o que eu estava pensando? Vou deixar aqui uma dica. Eu estava falando com o Fabrício hoje sobre as novelas que foram baseadas em livro, né? Uhum. E acho que pouca gente sabe, Fabrício também não tinha essa informação, mas acho que pouca gente sabe, por exemplo, que tanto Mulheres de Areia quanto Selva de Pedra, que tiveram remakes importantes, né, foram baseadas em 2 livros. Na verdade, Mulheres de Areia era um filme, né, norte-americano. E aí eu fui pegar outras referências, falei, gente, sou doida acho que eu vou fazer um curso de extensão lá na ESPM. Quero. Para tratar sobre isso. Eu falei assim, não, vou dar aqui no ar para Samita não cortar, para ver se ela pede. Tá bom, vamos fazer. Pra frente. Eu ia adorar. Imagina, gente, a gente estudar a origem, né, das tramas das novelas no cinema e na literatura, amiga. Quero. Me chama que eu venho. Então tá, amiga. Obrigada, gente. Obrigada, um beijo para quem ouviu até aqui. E a gente se vê no próximo. Beijinho.